você, que maravilha que você tá aí junto com a gente, aqui do estúdio. Você tá aí sentadinho na sua casa, no seu escritório, não sei. Mas o importante é que você tá ligado aí no Pode Ser Humano, que começa agora trazendo temas de gente, pessoas, humanização no ambiente de trabalho. Que, gente, mais do que nunca a gente tem que falar sobre isso e falar muito, muito, muito. E por isso a gente está no 3º ano. O nosso Pode Ser Humano, podcast lá do Projeto Humanize, faz parte do Projeto Humanize, e é também patrocinado pela nossa amada, idolatrada Best Homenagens, que paga as nossas contas, e a nossa razão de existir é porque Best Homenagens está aqui atrás da gente, fazendo o pagamento de tudo isso aqui que rola aqui, gente. Um dia vocês podem vir aqui visitar. Quem quiser vir visitar, pode deixar? Ih, gente, falaram que não, mas mas pode. Tem café. Quem quiser vir visitar, entra aí no contato e de repente a gente agenda, gente. Vamos ser um pouquinho benéfico. Isso aqui, gente, o pessoal aqui é muito rígido, mas a gente está tentando trazer humanização para eles. Mas é o seguinte, pessoal, a gente está aqui hoje. Nós vamos falar de ciência de dados com felicidade. Que coisa é essa, Sérgio Amadi? Eu vou trazer confusão. Traga confusão, porque assim, parece que não tem nada a ver uma coisa com outra. Felicidade é uma emoção tão humana, e aí você me traz ciência de dados, uma coisa tão objetiva. Eu achei algum erro no roteiro. É verdade? É esse tema? É isso mesmo, Você vai precisar agora se virar para responder sobre isso, porque nós já estamos no ar, então agora não tem mais o que fazer. Não tem volta, querido. Não, mas tanto é verdade que eu trouxe até um livro aqui, ó. Felicidade e ciência de dados é verdade esse bilhete. Olha só, gente, é verdade esse bilhete. Vamos ver aqui, olha só. Olha. Tem uma dedicatória para você. Tem uma Tem. Brasil, a pessoa trouxe um livro que é para outra pessoa. Olha assim, e que é um potencial cliente, só que tá desde 2023 sem entregar. Vocês acham que ele faz um bom networking? Faço. Comentem. Sucesso. Comentem. 15 de junho de 2023. Sim. Mas eu já mandei algumas mensagens de WhatsApp e esse mês eu entrego. Esse mês você entrega? Eu entrego. 11 meses depois. 11 meses depois. Isso é felicidade. Muito bem, isso é felicidade. A gente tá rindo, né, dessa coisa, já é ser feliz. Bom, gente, o Sérgio, ele é fundador da Happiness Brasil, ele é docente lá no Einstein. Isso. Nossa! No CEFOR, Secretaria da Saúde, autor desse livro aqui, Felicidade e Ciência de Dados, e Manual de Saúde Mental no Trabalho. Eu queria uma cópia de cada. Vou tirar uma cópia aqui pertinho, já mando pra Você vai precisar. Não, eu vou trazer. O ano que vem, no próximo episódio. Esgotou, então? Então... Ou você imprimiu pouco? Esse livro, ele é vendido na Amazon, né? E eu fiz impressões de alguns exemplares que todos foram embora e esse aqui é o último que ficou comigo. Entendi. Então, gente, não temos... até um apego com ele. Não sei se eu vou entregar ele. Não teremos exemplares de Sérgio Amadi, mas tudo bem, tá? Bom, ele é palestrante, ele faz parte do conselho editorial lá da Melhor RH, da revista Melhor RH, apresenta alguns prêmios aqui, Top Brands, Melhor RH Brasil, pós-graduado pela GV Ohio. Nossa, chique, Ohio. E tudo isso, Sérgio, tá aqui nesse QR Code, com o seu LinkedIn que você atualizou ontem, com o seu, não sei, da Amazon, que já não tem mais livro, mas o que tiver que você quiser aqui colocar da sua empresa, tá nesse QR Code aqui, gente. Então, ele tem algumas soluções para sua empresa que durante aqui a nossa conversa você vai entender como que o Sérgio pode te ajudar. Então, tá nesse QR Code, você já sabe que tá aqui no comecinho. Então, precisou, volta aqui para ter acesso. Perfeito. Eu também vou fazer minha autodescrição para a turma que só está escutando a gente, tá bom, Sérgio? Aí depois você faz a sua também. Então, eu sou Viviane Dobelin, eu sou uma mulher branca, com cabelo preto bem curtinho, eu tenho olhos castanhos escuros. Hoje eu visto uma blusa verde água, sem mangas, com a golinha alta, uma calça jeans, uma sandalinha. Nós estamos aqui com uma mesa retangular de 2 metros. Cada dia eu falo porque eu não tenho muita noção, mas mais ou menos 2 metros, né, gente? Uma TV aqui de 50 polegadas. A gente tem 4 garrafinhas de água em cima da mesa, 2 xícaras lindas do Pode Ser Humano, nosso podcast maravilhoso, pós-graduação de graça. Tem meu café. Tem o seu cafezinho, o livro do Wilson. Temos aqui 2 microfones e você está aqui na minha frente. Bora, Sérgio? Bora. Fazendo minha autodescrição, vou me concentrar aqui, viu, Concentra. pessoal? Tudo bem? Prazer, gente. Então, sou Sérgio Amadi, sou CEO da Fitter, fazendo a autodescrição. Eu sou um homem pardo,
tenho 1,66 m de altura, mas depende do cenário. Às vezes chego até 1,70 m. Então depende muito do cenário e do calçado. Eu, nesse momento, sou um homem pardo, cabelo bem baixinho, uma camisa social azul, calça jeans azul e um tênis preto. Então, sou eu. E tô com meu café e com a minha água aqui preparada aqui para as perguntas da Vivi, né, Vivi? É isso aí, porque assim, não vou facilitar para você. Certo, tá? Tô preparado. Então vamos lá, gente. Bom, é um prazer, muito obrigada por ter vindo, aceitado aqui o nosso convite. A gente fica muito feliz sempre de trazer informação boa, de trazer conteúdo bom, de verdade, que as pessoas assistam, façam as pessoas refletirem e falar, puxa, vou pensar sobre isso. Por coincidência, na semana passada, eu li uma citação, vou ler aqui para vocês, gente. Eu falei tudo? O quê? Falei do QR Code, gente. Falei, gente. Olha aí, a minha produção. Vocês já conhecem, né? A fama da produção, da nossa produção. Coloca o QR Code de novo. Coloca ele de novo. Mas a fama da nossa produção cada dia se reforça, né, gente? Isso é humanização. É isso. Mas, ó, vamos lá. Semana passada, até ela tá lá no meu LinkedIn, hein? Viviane Dobelin. Podem ir lá, peçam lá a amizade, que a gente tá lá pra isso, pra conversar, bater papo. Eu coloquei uma frase que eu nem lembrava que era você que vinha hoje, mas eu acho que tem tudo a ver. É uma frase de Amy Edmondson, você deve conhecer. Ela fala sobre segurança psicológica. E ela escreve assim, gente, a satisfação que se refere a quão felizes ou contentes os funcionários estão, não capta o comprometimento emocional com o trabalho ou a motivação de se dedicar a fazer um bom trabalho. O comprometimento, definido como um grau de entusiasmo que o funcionário sente pelo trabalho e de comprometimento com a organização, é visto como um índice de disposição de colocar esforço voluntário no trabalho. Ou seja, essas montes de pesquisa que a gente faz de satisfação não mede o verdadeiro esforço, aquele gratuito e voluntário que as pessoas deem às empresas. É isso mesmo? Olha, não estava esperando essa frase gigante. Deve ter uns 300 caracteres. Sim, mas resumir. Eu vou resumir. Resume. Faz bastante sentido do ponto de vista técnico, até de neurociência, porque a palavra-chave que todos os empresários, as pessoas buscam é um negócio chamado engajamento. O quão engajado você é. E as empresas, na busca desse engajamento, fazem uma série de pesquisas. Sim. Pesquisa de clima, de bem-estar, segurança psicológica e tal. E essas pesquisas tem uma lógica de você fazer a pesquisa. E quando você está captando uma pesquisa, você está tirando uma foto, seja de uma sensação de bem-estar, de segurança psicológica, que a pessoa está avaliando aquele ambiente que ela está. Então, ela não está se autoavaliando. Ela está avaliando o ambiente. Ou seja, se a gente fosse usar um Excel, pensa que a coluna A1, você tem a satisfação da pessoa no ambiente de trabalho, e a A2 é o engajamento dela. Realmente elas estão desconectadas, tem correlações, tá? Mas ela está avaliando se aquele ambiente está propício com uma predisposição de um cenário favorável para ela naquele ambiente. Uma pesquisa de clima vai mostrar isso, de segurança psicológica, ele vai mostrar se a janela está aberta para um bom caminho. A janela está aberta, aquele ambiente tem uma fluidez para ter engajamento. Então, a semântica tem uma fluidez para engajamento. Agora, você ter o engajamento em si, existe um critério científico para medir engajamento. E você vai contar para gente? Pode contar. Já posso contar? Pode contar. Então, para você medir engajamento, a pessoa tem que fazer uma autoavaliação. Então, essa grande mudança de parâmetro. Então, quando a empresa ela faz uma pesquisa, vai ser um indicador muito bom de favorabilidade no ambiente. Ok. Perfeito? É isso. Então, quando a gente está falando de Great Place to Work, é isso Top que a employer, gente... lugares incríveis para trabalhar, ou qualquer tipo de pesquisa customizada da empresa, a empresa está trazendo um dado para a tomada de decisão e plano de ação da favorabilidade daquele ambiente. Seja com cargos e salários, seja com aprendizagem, seja com liderança, seja com comunicação, com todos esses fatores que você vai ter uma dimensão e vai calibrar com um plano de ação com aquilo para fazer o quê? Liberar aquela via, se está com algum trânsito esquisito, com alguma coisa na empresa, você libera a via para você ter um engajamento. Mas para você ter a força motriz do cérebro para dar o engajamento, são 4 gatilhos do ponto de vista de neurociência que a pessoa precisa dar ignição
para ter um engajamento, que é exatamente o que eu falo aqui no livro. Nossa! Que eu falo sobre o que é felicidade no ambiente de trabalho, como medir e quais são esses gatilhos. Então, vamos começar pelo começo. O que é felicidade no ambiente de trabalho? Parece que isso, às vezes, é um devaneio nosso aqui de RH, tá? Exato. Parece que, lá vem ele de novo, querer que a gente abrace a árvore pra gente ser feliz. A gente ouve isso o tempo todo, né? Quando vai fazer um evento. Eu fui fazer um evento na semana, faz um mês quase, no início de abril. E aí eu falei, bom, pessoal, agora chegou o nosso momento de abraçar a árvore. Todo mundo, meu Deus, não, era uma brincadeira. Por quê? Porque eles esperam isso da gente. Exato. Né? Então, quando você me traz aqui dados objetivos sobre isso, a gente ajuda, a gente reforça, a gente ajuda o pessoal de RH, a liderança, a prosseguir com esse tema. Exato. Então, não é devaneio, é uma necessidade ter felicidade no ambiente de trabalho? Joia, tem uma série de respostas por trás, eu vou dar uma encurtada, tá? Eu vou encurtar. Antes de falar sobre felicidade no ambiente de trabalho, tem uma pergunta. O que é felicidade para você? Tá. E a gente pode ter para a pessoa que está em casa ou na empresa, o que é felicidade. Não tem resposta certa ou errada. Todas as respostas são diferentes. Para cada um, para cada cérebro, felicidade tem um parâmetro diferente. Bom, agora vamos trazer as ciências por trás. Vamos pegar a neurociência e o que ela fala sobre o que é felicidade. Sim. Eu vou twittar, Nossa, nem tem Twitter tanta mais. Coisa, né? Nem tem Twitter, tem o X, né? Mas assim, felicidade pela neurociência é a capacidade do cérebro ativar prazer. Ponto final. Tá. Se a gente for olhar a biologia, pela endorfina, serotonina, dopamina e neurotransmissores. Então, legal. Vamos pegar esse recorte. Então, capacidade de ativar prazer. Quando a gente traz no ambiente de trabalho, agora sim, o que é felicidade no ambiente de trabalho é a capacidade de ativar prazer e alto desempenho com 4 sensações em tempo real. A primeira, sensações de compatibilidade com o seu cargo. Segundo, o orgulho de você representar uma empresa. O terceiro, sensação de produtividade. E por último, percepção sobre o clima. Então vamos fazer uma prova de conceito aqui rápido, tá? Fala um cargo no Brasil, qualquer cargo. Na lista de produção? Analista de produção. Não sei, ele existe analista de produção? Um auxiliar de produção. Auxiliar de produção. Auxiliar de produção de uma fábrica de chocolate. Tá. Serviço ele tá bom, naquela parte do recheio. Tá naquela parte do recheio. O que essa pessoa vai fazer 80% do tempo dela? É mecânico. Mecânico. Isso. Ela vai trabalhar a inteligência corporal sinestésica e trabalhar de forma colaborativa numa linha de produção. Vamos imaginar que esse ser humano, que essa pessoa auxiliar de produção, chama Sérgio. Tá. Essa pessoa adora trabalhar se movimentando. Ela já nasceu desde criança com essa predisposição. E ela foi contratada para trabalhar como auxiliar de produção. Vamos dar um like aí pela neurociência? Por quê? Durante o exercício do trabalho, você vai perceber o olhinho dessa pessoa brilhando, Vivi. Porque ela está trabalhando um eixo de inteligência que essa pessoa tem preferência no cérebro dela. Isso significa que ela vai ter uma combustão de engajamento. Ela vai ter uma explosão, porque o cérebro dela vai dar uma recompensa que ela está trabalhando com uma inteligência que ela tem uma vocação. Então, esse é um fator, um dos mais poderosos. Aí tem um drama para contar também. 40% da população mundial trabalha em profissão errada. De cada 10 pessoas, 4 pessoas são muito infelizes porque fazem coisas que elas não gostam. Então, mas vamos voltar, né? Tá. Perdão. Então, Então, colocar as pessoas certas nos lugares certos é a base, é o básico para você ter gente feliz dentro da empresa. Isso aumenta até o PIB do planeta Terra, isso aumenta a felicidade interna bruta da população, isso melhora a sensação das famílias, melhora o bem-estar das pessoas, porque é uma pessoa que fica em média 8 horas por dia trabalhando numa coisa que gosta, o olho brilha. O olho brilhar significa que você vai produzir dopamina de forma equilibrada e equilibrar o cortisol. Isso mitiga riscos de burnout, isso mitiga riscos psíquicos, acidentes de trabalho. Então, assim, só para fechar o gabarito da neurociência, quando você fala do IFT, que é o Índice de Felicidade no Trabalho, que como medir felicidade no trabalho. Você tem que fazer pergunta que a pessoa vai se autoavaliar em relação à compatibilidade com o cargo dela. Você tem que fazer a pergunta se ela tem orgulho daquela empresa, que é a marca empregadora, se ela está associando o nome da empresa como sobrenome. Por exemplo, eu sou CEO da Fitter. Tá. Todo lugar que eu vou, eu falo assim, eu sou o Sérgio da Fitter, com muito orgulho. Quando eu falo que sou da Fitter, eu produzo até endorfina no meu cérebro, que é um hormônio que dá uma sensação de grandeza. Então, você fala, eu não sou só o Sérgio, eu sou o Sérgio
da Fitter, qualquer lugar que eu tô. E quando você começa a adotar, é como se você baixasse um aplicativo no seu cérebro que o Sérgio é da Fitter. Olha que curioso, você baixa uma aplicação. Então, a primeira aplicação que eu baixei foi que o cargo de auxiliar de produção, eu gosto muito do trabalho que eu faço. Sabe por quê? Eu faço chocolates, tô dando exemplo, tá, gente? É um teatro aqui. Eu faço chocolates e eu produzo aquele chocolate que você gosta muito. Sim. E eu faço isso com excelência. O segundo, eu trabalho nessa marca. O terceiro, eu sinto que eu entrego demais. Você tem que ver minha entrega, Vivi. Todos os dias eu percebo quando vai lá na embalagem de chocolates, tudo funciona direitinho porque tem meu dedo ali funcionando e eu vejo o produto em todos os lugares no Brasil que passou ali por mim. E por último, o clima de trabalho, às vezes tem seus problemas. Né? Sim, às vezes e o olho não brilha o tempo inteiro. A gente tem que parar de exigir isso da gente também. Então, esse é um ponto que a própria ciência traz, que a tristeza é uma das maiores maravilhas do cérebro humano. E assim, é esquisito contar isso aqui, mas quando você tem cortisol no cérebro, que é um hormônio produzido pelo estresse, o cérebro ele vai buscar uma nova inteligência para você resolver um problema. Sim. Então, do ponto de vista de criação de novos neurônios no cérebro humano, quando você se sente triste, o seu sistema de sinapses, que é a ligação de neurônios, e buscar uma solução, ele vai buscar novas rotas. Então, do ponto de vista cognitivo, sentir tristeza é excepcional. E é muito positivo. Agora, assim, não, o tempo todo, né, minha gente? Então, Nada isso que eu ia falar. Inteiro, Eu ia falar o seguinte, existe uma equação matemática, porque assim, sabe aquilo que você falou de abraçar a árvore? Eu calculo a árvore em vez de abraçar a árvore. Então, é o seguinte, cada ser humano tem um QR Code com uma predisposição de DNA genético no seu nascimento. Tá. Qual tipo de personalidade que você tem no cérebro humano? A gente tem 32 tipos de personalidades catalogadas pela psicometria, que depois eu falo disso. Tá bom. A gente tem 9 inteligências. A gente tem dezenas de hormônios. O que significa que existem pessoas que aguentam cortisol elevado. Vamos falar, pancada. Aguentar porrada por 10 anos. Elas têm essa resiliência genética. Ah, genética. Genética, resiliência genética. Olha. E outras pessoas têm resiliências treinadas, que você treinou seu sistema do córtex pré-frontal, todo o seu cérebro para aguentar aquela pressão. Algumas pessoas em 2 semanas já entram em síndrome de falência adaptativa no ambiente de trabalho. Elas colapsam o sistema delas por esvaziar esses 4 gatilhos. Quer ver? Vamos fazer a prova. Você não falou... O quarto é qual, gente? É o clima de trabalho. O primeiro, compatibilidade com o cargo. O segundo, orgulho da empresa. O terceiro, sensação de produtividade. E por último, clima de trabalho. Então, por exemplo, se a pessoa está no cargo errado, ela produz cortisol elevado. Se a pessoa começa a perder o orgulho da empresa, mais cortisol, baixa sistema dopaminérgico. Se a pessoa sente que não está produzindo, ela cai totalmente em engajamento. E se o clima ainda não está favorável, o clima não é só o que fala. Expressão verbal ou não verbal e análise que seu cérebro faz daquele ambiente, se aquilo está favorável para você. Você está no cargo errado, você perdeu o orgulho, você não está entregando e o clima caiu, aquela cereja do bolo, que o clima é uma cereja. A cereja ela vira o fator de extravasar e transbordar o sistema e a alta do cortisol no cérebro faz a pessoa desistir. Para ser simples aqui, quando a pessoa desiste de qualquer coisa na vida, você começa a pensar que você quer pedir demissão, você começa a pensar, você questiona a sua vida, o propósito da sua vida. Ele compromete o seu sistema da sua família dentro de casa. Então, assim, o sistema do trabalho é tão importante quando você olha as necessidades até de Maslow, que vale trazer Maslow, a parte fisiológica, segurança, sociais, autoestima, autorrealização, que a pessoa, quando ela corrompe a base do sistema, né, você entra, a gente chama de síndrome de falência adaptativa, ou seja, você desiste do trabalho, você desiste do namoro, de uma amizade, da sua profissão. E tem algumas pessoas e o sistema vai caindo, cai a energia. Aí é o risco dos riscos psíquicos no trabalho. Mas traduzindo, voltando na pergunta original, caramba, deu uma volta boa, hein? Tá bom. Mas assim, o engajamento é a junção desses 4 gatilhos que a gente trouxe aqui para medir o índice de felicidade no trabalho. E só dessa forma você consegue prever o que vai acontecer nos próximos meses dentro da empresa. E aí fazer predição. Nossa, gente, tô passada. Porque assim, primeiro que você complicou aqui o RH achando que só tinha que fazer seleção. Não, gente, a gente tem que colocar as pessoas nos lugares certos. A gente tem que fazer o branding dessa empresa direito, né? Não só o RH, lógico, uma equipe. E aí eu lembro, você sabe o que eu tô lembrando aqui? Quando teve a Lava Jato? Certo. Assim, eram empresas enormes, eram com muitos funcionários. Eu lembro eu não sei se eu posso falar o nome. Será que pode falar? Acho que não tem problema, né?
sei lá, Camargo Corrêa na época tinha acho que quase 40 mil funcionários, eu sei porque eu trabalhava lá também, e as pessoas tinham vergonha de falar que trabalhavam nessas empresas. Eu lembro porque eu fazia parte do grupo, né? Então eu posso falar de mim. Então, é um sistema, né, Sérgio? É um sistema que a gente, como empresa, tem que garantir para que a gente tenha, na verdade, perenidade. Porque o que eu tenho visto muito, né, as pessoas, hoje, vejo isso, alguns gestores, tanto faz negócio de humanização, tanto faz. Você vai até continuar por um tempo, mas eu acredito que daqui pouco, sei lá quantos anos, isso não vai mais ser sustentável, essa forma de agir, de tratar as pessoas de qualquer jeito, Exato. de não entender que as pessoas funcionam melhor aqui ou lá. Eu já vivi muita coisa do tipo, a pessoa era um funcionário brilhante, mas você via que ele tinha potencial para outra área e o gestor não queria deixar ele ir. Eu vivi Exato. isso, sabe? Eu, como recursos humanos, olha, mas ele tem potencial para isso. Não, se ele sair debaixo de mim, eu vou demitir. E tem um drama, porque a gente classifica as empresas no planeta Terra, quando olha a marca empregadora, em 3 níveis. Nível 1, que é 80% do planeta, as empresas que ficam guerreando para trazer pessoas talentosas. Você sabe que não é fácil atrair talentos, nem manter esses talentos. Sim. Não é fácil. O brasileiro fica, em média, hoje no Brasil, tempo de permanência brasileiro, 1 ano e 3 meses na mesma empresa. Você imagina que esse ciclo não é suficiente para você gerar um impacto social no planeta, no país. A marca e até 2. na empresa, né? Até na empresa. Não Quanto dá tempo? É isso que eu ia te perguntar, se você sabe. Quanto tempo a gente entrando numa empresa, a gente realmente consegue gerar valor? Será que tem uma ideia disso, de tempo? Tenho. Depende do cargo, né? Então, por exemplo, você pega cargos operacionais mesmo, de produção, cargos operacionais em si, em 30 dias você tem um período de rampagem, que a gente chama. Que em 30 dias a pessoa começa a entrar numa plenitude de desempenho depois do treinamento técnico. Cargos de vendas tem um drama para a pessoa aprender o produto. Quando é venda consultiva, a rampagem pode demorar de 5 a 6 meses. Cargos de liderança, você tem, assim, às vezes demora 1 ano, né? Quando você tem cargos C-level, que são altos líderes, você tem maturação de 2, 3 anos para fazer plano de sucessão. Então, você imagina quando você olha tempo permanência, uma coisa não conversa com a outra. E eu estava falando da marca empregadora, que assim, boa parte das empresas, elas não têm uma marca tão atraente para trazer essas pessoas. Sim. A 2 são aquelas empresas que são mais conhecidas, e a 3 são aquelas empresas dos sonhos, todo mundo quer trabalhar. E eu quero falar do drama. Que ninguém fala. Vamos falar. Que é as empresas que todo mundo sonha em entrar. Quando você é aprovado no processo seletivo, ele dá uma alta no sistema de dopamina, de tudo, que você chega em casa falando: ai, mãe, pai, você não sabe. Eu fui aprovado na empresa X, olha, eu ganhei o kit, aí você publica no LinkedIn, em todos os lugares, fica todo mundo, eu não acredito que está trabalhando lá. Você fica assim, sabe aquela sensação, primeiro dia? Conversa com essa pessoa depois de 6 meses dessa data. Você vai perceber que o cérebro dela vai aprender algumas coisas, vai criar novos parâmetros. Então, aquele parâmetro que chegar naquela empresa era maravilhoso, ele ajustou aquele parâmetro e falou assim, agora você tem que ser promovido a cada 3 meses e tem que ter uma foto sua de um prêmio que você ganha no LinkedIn ou no Instagram. Você tem que ter um engajamento das mídias. E a pessoa, na hora que ela vê a realidade, pressão, dá resultado. Mas é lindo o lugar, tá? Tem escorregador. Não, tem escorregador e tem tudo ali dentro da empresa. E aí, sabe qual é o ponto? Você sair dessa empresa significa para a sociedade um fracasso. É verdade. Talvez. Veja, o que eu tô falando não está escrito na pedra, tá, Vivi? Tô fazendo só um teatro aqui. Sim, não. E se essa pessoa vive isso, ela vai ver um drama que acontece em funcionalismo público. Por quê? É muito parecido, porque no funcionalismo público você estudou muitos anos e de repente você saiu de R$0, você ganhava, sei lá, para 20 mil, 10, 5 mil reais. E você tem estabilidade. Mas acontece em problema, não tem saída, porque aquele é o seu cargo. E quando você está numa marca empregadora dessa, tá acontecendo um problema muito sério, mas se você sair e você publicar no LinkedIn que você saiu para uma outra empresa da marca 2, meu Deus! Downgrade. Você saiu de uma marca 3 dos sonhos para trabalhar nessa empresa, é sério. Imagina se trabalhar numa empresa menor 1. E você percebe até as pessoas que fizeram o movimento, falas do passado. Eu trabalhava naquela empresa. E você contou um pouco de acontece dramas de empresas que têm, às vezes, a reputação manchada. E mesmo assim, em algumas ainda estão no 3. A reputação, às vezes, passa um tempo,
E essas pessoas voltam lá, isso é a estratégia de marca empregadora. Então, era só para trazer aqui que muitas pessoas viviam drama. Agora, o drama pior mesmo, das pessoas que estão endividadas. Porque 75% da população brasileira. isso, e teve uma reportagem comigo, a gente fez uma pesquisa falando qual que era a correlação de endividamento, infelicidade no trabalho e esgotamento. E aí, gente? E aí, assim, que... Você tem o quê? O quê? É um artigo? Foi uma reportagem que saiu Reportagem. na Rede Record. Você pode inclusive. deixar aqui, pode pôr lá naquele QR Code. Eu coloco aqui, teve uma reportagem e eu fiz um estudo trazendo o drama dos brasileiros, que boa parte da população ainda é endividada, e quando a pessoa está endividada, ela não está fazendo exercício físico, não está dormindo direito, não está se alimentando direito. Essa pessoa está no cargo errado, perdeu o orgulho da empresa. O clima não tá legal. Nossa, eu tô forçando. Não, você não tá forçando, entregando. é isso. E assim, ela tá Essa é a vivendo realidade. isso, aí você explica por que quando você anda no metrô, eu ando muito no metrô. Eu ando de bicicleta e assim, eu desde criança sempre fui muito observador, Vivi. Desde 5 anos de idade, eu observava coisas parecidas que se repetem, que tem um padrão nesse planeta. E você vai observar no final da tarde no metrô, você tem de cada 10 pessoas, uma média 7 pessoas, na minha análise Tá bom. visual, reclamando de alguma coisa. As que estão se comunicando. E isso é uma lógica por trás, porque ou ela vai reclamar do transporte, etc. Então o nosso cérebro ele caça um viés negativo o tempo todo. A gente caça um problema, mas a realidade nossa, se você olhar o ranking global de felicidade, depois eu falo sobre isso, tá? Ele vai explicar um pouco da lógica por trás do brasileiro, por que a gente sofre em algumas instâncias. Porque todo ano a gente está caindo de posição. E quais são as vantagens nossas, assim, do ponto de vista genético da população brasileira, geográfico, climático, né? Tá tendo uma situação agora, infelizmente... Sim. Acho que seria bom a gente até colocar um QR Code aqui Vamos pôr. em relação do Sul, de ajuda. Eu estava agora vindo para cá e tem um amigo meu, parceiro, que tá vendo um drama lá em Porto Alegre mesmo, do que está acontecendo, né? Sim. Mas voltando ao nosso tema, então esse é um ponto muito importante, porque você medir a satisfação no ambiente de trabalho da forma correta... Da forma que, na verdade, gera resultado. Porque só fica sabendo que a janela está aberta, gente, a gente está gastando milhões para saber que a janela está aberta todo ano. Exato. E põe lá nossa, a janela está aberta, né? Coloca lá o selo na assinatura dos profissionais. Isso. Mas, Porque assim... efetivamente... cientificamente falando, assim, acho que para falar bem um RHzês aqui, Sim. do RH... existe um arroz com feijão no RH na minha leitura, que é o quê? Você precisa contratar direitinho. Vamos ser bem simples. Tá. Contratar de forma honesta, dar oportunidade para as pessoas. Esse é o número 1. Tá bom. Que é trazer pessoas para o cargo certo, se elas vão ser felizes naquele cargo. O número 2, tratar aquela pessoa que ela sinta que o CNPJ gosta dela. Sim. Que a empresa gosta dela. Esse é um segundo fator, né? Que ela faz parte. Que ela faz parte. Pertencimento. Isso. E o terceiro... usar ciência de dados de forma simples, sem complicação. O pessoal fala muito People Analytics, inteligência artificial, o pessoal começa já a ficar... Isso. Às vezes tem até militância de discussões, meu Deus, isso aqui tá errado. Gente, é o seguinte, avaliar uma pesquisa de clima uma vez por ano, cientificamente, é correto, tem que fazer para saber se a janela tá aberta e tá com fluidez. Tá. Ótimo, tá perfeito. Agora, você saber se as pessoas vão ficar doentes, ou se a empresa vai vender muito, você fazer uma previsão de faturamento, de produção... Com base nessa pesquisa, não adianta. Não adianta. Você tem que ter uma mensuração de engajamento. Isso que aí aí. tem várias ciências. Uma delas é a IFT, que faz índice de felicidade no trabalho. De novo, que você tem que mensurar a compatibilidade de cargo, orgulho da empresa, clima, sensação de desempenho. E na junção dos algoritmos, você vai ter um índice geral de engajamento. E nesse índice você consegue ver as filiais... as áreas e as pessoas. Porque, assim, a pesquisa de clima, sabe por que ela é anônima? Que quem criou a pesquisa de clima criou com uma lógica muito interessante. Olhar se o ambiente tem camaradagem ou não. E, para isso, você precisa avaliar o líder, avaliar a empresa. E a CLT não permite a pessoa falar mal da empresa ou do líder, porque a pessoa pode ter uma retaliação. Por isso que ela é anônima. Sim. Então, olha que interessante. Por trás da pesquisa de clima, tem um viés negativo de quem criou. E fala assim, vamos aproveitar, Vivi. Não, e vai quem rodar criou, a pesquisa. Certeza que era um revoltado quem criou. Eu tenho certeza que era alguém muito revoltado com a empresa. Não tinha o que fazer. Falou, como que eu vou fazer aqui nesse... Não tenho o que fazer. Vamos fazer isso aqui. E eu trabalho na RH desde meus 16 anos de idade. E aí, quando eu rodava a pesquisa de clima, o pessoal vai falar a verdade, viu?
Fala a verdade do que eles estão fazendo. Eu falava, meu Deus, vai acontecer um furacão. E aí o presidente da Só empresa... que não é verdade, eles não falam. Os líderes esperando pra ter devolutiva, assim, todo mundo olhando a televisão, assim, com o olhar, fala assim, na hora que eu apertava o play da televisão, todo mundo... Isso não é verdade na minha área. Olha que loucura. Isso não tá errado. Falei, gente, calma, estão me prejudicando. E eu sempre observava isso, desde menino, né? Não sou mais menino agora, né? Mas desde menino eu observava isso, eu achava tão interessante. Eu falava, gente, que mecânica esquisita. Que, apesar de ser efetiva, ajudar, ele gera um pouco de mal-estar, porque Verdade. o líder ele fica aflito com isso. A primeira coisa é a negação, né? Exato. Então, eu sempre observei isso assim, de forma muito interessante. Agora, quando a pessoa faz a autoavaliação dela, não é anônimo. Por quê? Por quê? A pessoa faz uma autoavaliação dela, porque a avaliação de desempenho é anônimo? Não, porque até para você montar um plano de desenvolvimento individual da pessoa... Então, sabe essa mensuração aqui? É uma autoavaliação. Então, você consegue ajudar aquele ser humano. Você consegue saber o índice realmente de engajamento da Vivi, saber qual gatilho, por exemplo, é o cargo. Porque você já está 1 ano e meio no cargo, mas que você já evoluiu tanto que você está pronto para o próximo passo. E o pulse de engajamento vem mostrando isso. Eu sei o dado de engajamento que a Vivi tem 72% e que vem caindo 7 pontos percentuais nos últimos 3 meses e que compatibilidade de cargo foi o que inverteu de eixo, que é esse ponto de ciência de dados que eu tenho que ajudar a Vivi. E a Vivi é a top 1 da empresa ou da área comercial, por exemplo. Olha que interessante o RH trabalhando com ciência de dados. É diferente você falar, eu fiz... Veja, a pesquisa de clima tem que ser aplicada, mas se você usar ela como instrumento de engajamento, ele gera bugs. Vou dar um exemplo, um fenômeno que está acontecendo no mundo, o NPS, que é o Net Promotion Score. Sabe aquela pesquisa que chega assim? Explica o NPS, que é o retorno do... Melhor, você explica, porque eu já percebi. Você é de humanas ou de exatas? Dos dois. Eu percebi. Dos dois. Eu percebi que às vezes tá me dando aqui um bug. Quando você fala de bug, é o que tá às vezes acontecendo aqui nessa minha mente. Por isso que o livro chama Felicidade. Porque aqui, gente, é muita informação, muito dado, né? E aí, então, aqui tem um slow motion, aqui, uma coisa aqui. Mas eu tô te acompanhando. Entendi. Vivi, é o seguinte... entrando um pouquinho aí, qual foi a pergunta mesmo? Nossa, Perdão. gente, até eu me perdi, porque eu já me perdi faz tempo. Qual que foi a pergunta? O que eu falei, gente? O NPS. Você que fez a pergunta, não Fui fui eu que fiz. Foi. Pode deixar isso aí, nem corta. O NPS. NPS, O explica. NPS foi criado no mundo, a sigla ENPS significa Net Promoter Score. Isso. Ou seja, um score, uma taxa de promotores da empresa. Então foi criado para você medir satisfação do cliente, não de funcionários. Então, esse indicador é utilizado globalmente para saber se aquela empresa tem um produto ou serviço com uma taxa boa de promotores. É tipo uma taxa, uma pesquisa de avaliação. Isso, ele tem, sabe na farmácia, para ficar bem simples, sabe que você tem lá assim, Ótimo, aqueles bom. emojis? Né? Ele tem assim de 1 a 10. Sim. Se você clicar no 10 ou no 9, no final o robô calcula a taxa de promotores. Se você clicar no 1, no 2, naqueles vermelhinhos, é a taxa de detratores. Então, a conta, você pega a taxa de promotores menos detratores e neutros. Aí você tem um NPS numérico, 68, 75 significa. 75 significa muito favorável ao NPS. Quanto? 7,5? A partir de 75? Eu não sei exatamente de tá clientes, bom. tá? Ok. Mas pode ter uma variação que pode ser... Depende de cada segmento. Tem segmento que 60 já é maravilhoso. Olha. Call center, por exemplo. Depende muito. Sim. Tá? E tem alguns que você... Aí você calcula, ó, 75 tá muito saudável. Então, isso foi criado no mundo para medir satisfação do cliente, usando na farmácia, em sistema, em tudo que é lugar. Você recomenda nosso produto, serviço para um colega ou um familiar. Isso, promotor é promotor da marca, detrator é um detrator da marca. Isso, mas isso do produto e serviço. Aí o RH, muito inteligente para fazer benchmark e fazer Ctrl-C, Ctrl-V nas coisas. Foi, né? gente, verdade. Foi lá e pegou o NPS para medir um dado de engajamento dos colaboradores. Também na caça, igual do pesquisa de clima, fazendo uma caça de descobrir o que está acontecendo. E aí, essa onda começou na Europa, nos Estados Unidos, muito forte, chegou no Brasil em meados de 2017 e tomou conta tanto que as startups, se você olhar, se tiver startupeiro aqui, tem grande chance em startups medir NPS dos colaboradores. Aí o RH começou a medir a cada 3 meses do semestre, fazer um pulse perguntando para os colaboradores, você recomenda essa empresa para algum colega ou família trabalhar aqui? Sim. Isso. Aí a pessoa clica de 1 a 10. Aí vai dar uma taxa de promotores daquela empresa. Aí começaram a medir NPS da liderança, NPS da área. Aí faz a pergunta, você recomenda essa empresa para um colega? Agora, você recomenda a área que você trabalha? Você recomenda esse líder?
E aí você tem um NPS, chama ENPS, Employee Net Promotion Score. Você vai ver o E embaixo e o NPS. Então, é de novo buscando engajamento. E as empresas que estão fazendo esse ciclo há muito tempo, ela já sabe o número delas, mas também não consegue achar o engajamento. Porque a pessoa está avaliando a empresa. Entendi. Agora, de novo, eu vou voltar nessa semântica. Tá. Para você ter um dado de engajamento, precisa ter uma autoavaliação do ser humano. Entendi. Daquela pessoa sobre ela mesma. E aí você tem uma forma... E o que a gente mede? O que eu mediria como ser humana, que sou a minha autoavaliação? Tá. Eu vou explicar bem rapidinho, tá? Então, vamos lá. Eu sou CEO da Fitter. A Fitter é uma inteligência artificial que mensura felicidade no trabalho usando ciência de dados. Vamos falar que você trabalha naquela mesma fábrica de chocolate e todo dia 10 chega uma mensagem no seu WhatsApp. Pega seu telefone, por exemplo. Acabou de chegar uma mensagem. Lê aí. Oi, Vivi, tudo bem? É do banco? Não atende. Se for o banco, não atende. É do banco. Tô brincando. Tá escrito o seguinte. Oi, Vivi. Tudo bem? Seguindo as melhores práticas, as melhores empresas para trabalhar no mundo, vamos medir seu índice de felicidade no trabalho. Clique aqui. Tá. Clica no link. O robô acabou de identificar você, já sabe seu cargo e a cultura da empresa. Primeira pergunta que apareceu. Vejo que meu perfil é compatível com a função de auxiliar de produção. Opções, ó. Sim é uma força, neutro ou não. Preciso desenvolver. Dá um clique aleatório. Sinto orgulho de trabalhar na empresa Fitter, por exemplo. Plim. Sinto que minha produtividade está alinhada com a expectativa da liderança. Plim. Trabalho com uma empresa com um clima amistoso e unificado no dia a dia. Plim. Aí agora vai fazer perguntas da cultura da empresa. Consigo no dia a dia trabalhar com excelência? Ele vai fazer perguntas. Tá. Aí clica assim. Ele tem uma pergunta aberta. O que te faz feliz no trabalho, mas que ultimamente você não está fazendo? E aí? O que normalmente vem nessa pergunta aí? Nossa, vem coisas às vezes da vida pessoal, viu? Fala assim, tem gente que coloca, por exemplo, que precisa fazer o Excel, mas tem gente que coloca assim, por exemplo, olha, eu tomava mais café antes e ultimamente eu estou tão sobrecarregado que eu não estou conseguindo tomar café com as pessoas. Olha, aproveitando a pergunta fazer feliz, eu não estou conseguindo fazer exercício físico. Olha, eu tô com passando um problema com a minha vida pessoal, com a minha família. Perdi um parente querido. Então, você tem vários cenários. Aí, você dá um clique em medir meu resultado. Acabou de chegar um resultado para você. Índice de felicidade no trabalho bateu 78% agora. Imagina que você tá vendo isso. Seu fit cultural 100. E ele clica aqui para... eu monto um plano de desenvolvimento para você, o robozinho. Clica para montar seu plano. Ele tá falando o seguinte. Vivi, o que eu analisei aqui do seu resultado... que o desempenho é um ponto importante para você nesse mês, clique aqui para ver dicas de como você aumenta a sua produtividade agora e como eu posso te ajudar. Aí você clica, ele vai te fazer perguntas, escreva uma iniciativa que pode te ajudar agora, você vai escrever e ele vai montar todo o gráfico da sua vida e vai te ajudar. É isso, é dessa forma que se mensura com base na inteligência artificial. Você já fez isso para empresas, você trabalha com isso. Como que tá o desempenho desse aplicativo? O que você tem já de case pra gente? Joia. A metodologia não software foi uma prova de conceito de 2 anos. Eu sou professor, né, numa grande instituição e a testagem foram 2 anos, 2018 e 2019, da parte científica, medindo empresas. O software nasceu em 2021. Meu primeiro cliente é uma das maiores transportadoras do país, medindo o índice de felicidade no trabalho no motorista de caminhão no Brasil difícil, todo. Hein? Motorista de caminhão. Tanto que quando a gente fechou a parceria, eu fiquei 3 madrugadas nessa transportadora. Chorando. Não, eu fiquei vendo o mundo real. Não, o mundo real era assim. Não, vamos quebrar o protocolo. Sim? A verdade é assim. Você vai ligar pra ele? Não, vou mostrar que tava o motorista chegando. O motorista indo fazer uma rota do Rio de Janeiro. Antes de pegar o caminhão, fazer a medição no QR Code. Fala, quem que é esse rapaz da fita? Cadê ele? Eu com a camisa da fita. Assim. Falei, que negócio é esse que meu índice de felicidade no trabalho deu 25%? Que negócio é esse? Era assim no começo. Era. Aí vinha um outro assim, deu quanto o seu? O amigo do lado falou, meu, deu 100. E colocava assim. E ele falou, não, tá... Que é isso? Falei, tá tudo bem com você? Ele falou, não tá bem. Porque tá acontecendo isso. Pronto. E eu falei, então olha que legal, ele tá te dando alerta. Aí chegava no outro mês voltei. Isso no comecinho do software da aplicação. Ele, rapaz, aquele negócio que você falou deu certo. E eu me sentia cheio de orgulho. Falei, que interessante. O que antes era um problema da empresa. Aí, no caso dessa pessoa, sabe qual que era o ponto? O clima de trabalho. Falei, isso aqui não tá fácil. Aí o robô assim, você precisa desenvolver clima. Eu tenho que desenvolver clima? Isso aqui é um inferno, esse lugar.
Peraí, não é? Não sou eu, não. Eu falava, é você sim. O clima de trabalho você constrói. Você constrói o clima de trabalho. E olha que pauta interessante. Colaboradores medindo felicidade. Tendo percentual e o robô dando recomendação que ele tinha que desenvolver clima. Isso lá atrás, janeiro de 2021, que eu tô te contando. Hoje a gente roda em agronegócio, hospitais, a gente tem grandes clientes. Eu tenho termos de confidencialidade com alguns clientes, mas assim, por exemplo, a maior indústria de chocolates da América Latina, cliente nosso, de fogão, geladeira, indústria que faz fogão, geladeira, clientes contabilidades, a gente tem clientes de milhares de vidas, e eu tenho clientes, por exemplo, lá no sul, Uruguaiana, última cidade do sul, uma empresa que tem 20 funcionários, que é cliente nosso já há 2 anos e meio, que o dono virou RH. A gente acabou virando um RH, cientista de dados, o dono, ele analisa todas as predições e todas as decisões ele toma com base na ciência de dados. Ele acabou virando um RH. O dono da empresa tem 20 funcionários. Então, hoje o que nós fazemos basicamente, aí tem vários tipos de, para ser técnico, cada empresa tem uma dor. Tá. E eu não falei do algoritmo que faz análise do risco de turnover com base em tudo isso que eu te contei. Aí tem uma mecânica por trás, tá? Sabe esses cliques que você deu agora aí nessa simulação? Sim. Pensa que agora eu troquei o personagem, eu sou um diretor de recursos humanos de uma empresa. Dessa empresa que você mediu. Todos esses pulsos são coletados, a inteligência artificial faz uma análise de todos os algoritmos. Ele vai mensurar o índice de felicidade no trabalho, fit cultural, saúde mental no trabalho, risco de turnover, engajamento e monta uma curva de tendência nos próximos meses. Se você clicar no risco de turnover, o robô monta um extrato de quais pessoas que ele acabou de identificar algum tipo de risco e te dá um diagnóstico e recomendação do que você tem que fazer para não perder aquelas pessoas. Você me falando, eu acho incrível, mas também tenho medo de alguns usarem isso de forma de punição, por exemplo. Isso aqui tá muito infeliz, eu vou dar um fim antes, né? Porque é mais fácil para mim. Então, qual a possibilidade das pessoas usarem para o mal ao invés de usarem para o bem? E como que a gente pode desenvolver esse olhar? Porque aí sim é um olhar humano, né? Então, essa era a disrupção, porque assim... Esse era o grande ponto quando eu montei a metodologia, que era um possível bug que poderia acontecer. E eu tomei algumas ações para mitigar isso. Uma das ações foi o padrão de resposta. As semânticas que a gente usa no sistema foi o primeiro ponto. Então, as pessoas nunca qualificam um dado. Não tem resposta boa ou ruim. A pior resposta da pessoa é preciso desenvolver. É algo muito sutil, mas é muito interessante quando a pessoa se autoqualifica. Então, isso é uma coisa. Segundo, todos os meus clientes no Brasil passam por uma certificação e recebem um login no sistema que é como se fosse uma CNH da inteligência artificial. E essa CNH só é renovada se usar bem o sistema. Eu fiz isso para garantir essa inovação para acontecer. Sim. Mas para ser sincero, eu vou falar qual que é a minha observação que eu tenho hoje sobre isso, falando do mundo real do RH. Tudo vai funcionar se tiver credibilidade, né, Vivi? Se você usar para o bem. Né? Então, assim, quem vê o dado individual é somente o super admin da plataforma, que é o RH. Tá. Então, quando eu falo RH, é a pessoa de clima, engajamento, direção de RH. As lideranças recebem um e-mail e tem um login que só vê o dado da área, não vê o dado individualizado. Né? Então, somente o RH que passou por uma certificação que a gente explica como olhar o dado, como trabalhar com data. Mas, na prática, depois do 3º mês que eu vejo que a credibilidade funciona. Sabe por quê? Vamos imaginar que está mensurando numa transportadora o software. E passou 3 meses e você percebeu que ninguém foi demitido e a empresa fez movimentações com base nos dados. Ela criou um espaço... A gente reclamou que não tinha... O vestiário estava com problema, por exemplo. Tá? E teve um ajuste pequeno no vestiário. E ninguém está sendo demitido na empresa. Passou o 3º mês, dá credibilidade. Entendi. 4º, 5º. Então, empresas que já estão medindo há 3 anos, que eu tenho clientes já medindo há 3 anos... Eles têm trabalhos de comunicação, assim, na minha opinião, geniais. Por exemplo, esse espaço de descompressão foi criado graças à ciência de dados da felicidade. Agora eu tenho que te contar uma coisa que eu estava esquecendo. Fale, muito importante. Senão você vai brigar comigo. Fora o livro do Wilson, a gente tem mais, então, alguma coisa? Quando eu montei a fita, o ano passado eu dei 104 palestras no Brasil. Tá. 104, de online. Eu rodei o Brasil todo, tá? Em clientes da fita, em faculdades, que a gente faz isso também em faculdade, depois eu te conto. Tá. E tinha algumas empresas que quando eu ia fechar, falando com o CEO ou com o próprio RH, que quando eu falava que eu media felicidade no ambiente de trabalho, a pessoa já olhava assim pra mim assim.
E tinha um preconceito, não um preconceito, preconceito com a semântica felicidade. Falei assim, ó, Sérgio, gostei de você, seu software é genial, mas felicidade é dinheiro no bolso, meu amigo. Tá. E eu lembro que teve um evento, no ano passado, que eu tava e tinha um CEO de uma empresa bem conhecida no Brasil, e eu fui palestrar nesse evento, e a diretora de RH pediu para eu ir no stand. Falou assim, ele precisa conhecer você, eu adorei sua palestra, ou seja, ele precisa entender o CEO que felicidade é importante para os funcionários. E ela me chamou e eu fui. Aí na hora que chegou no stand, tinham todos, mas chegou o presidente e falou assim, olha, esse aqui é o Sérgio, ele é CEO da Fita, ele fala de felicidade, ele consegue prever turnover de engajamento, você vai aumentar. Ele olhou assim e falou assim, felicidade para mim é dinheiro no bolso. E todo mundo ficou muito sem graça, e eu saí aquele dia, voltei para casa, muito pensativo. Eu falei, tem alguma coisa errada na minha metodologia. Porque alguns amigos meus, e assim, eu conheço muita gente em RH, falava, Sérgio, cara, software é muito legal. Mas, cara, esse termo felicidade não tá pegando bem. Sim. Eu falei, Jesus, o que eu faço? E aí, eu comecei a buscar palavras sinônimas de felicidade. Aí eu achei algumas. Favorabilidade de desempenho, bem-estar, engajamento e tudo mais. E aí, alguns clientes que eu percebi que tinham fit cultural mais para resultado, que tem empresa que o pilar estratégico realmente é a satisfação do funcionário. Tem empresa, você percebe que é resultado mesmo. Sim. Né? Então, mas mal sabe eles que é uma coisa totalmente ligada com a outra, né? Isso. Mas eu vi que era só um ajuste da palavra, Vivi, da língua portuguesa. Eu acredito. Então, eu tenho alguns clientes no Brasil que usam o termo favorabilidade, não felicidade. Eles estão medindo favorabilidade de desempenho. No final, é a mesma coisa. Sim. Então, a forma que eu resolvi um problema que eu identifiquei, que eu ficava dando palestra sobre felicidade. Algumas pessoas que não conhecem a metodologia, elas estão medindo favorabilidade, bem-estar, engajamento, mas boa parte das empresas brasileiras medem felicidade no trabalho. Sim, e quando a gente fala, né, felicidade e ciência de dados, que a gente começou falando, que parece que são contrapontos, na verdade, quando você traz uma base objetiva para dentro do mundo corporativo, porque eles realmente acham que é algo romântico, né? E aí a gente já começa a ter muitas pesquisas falando sobre felicidade no ambiente de trabalho, que embasam dizendo, olha, se você tiver um cara mais feliz, mais produtivo ele vai ser. Um cara mais triste, menos produtivo. Um cara mais, né... Inclusive, isso é da própria neurociência. Um cara que tem vergonha de levantar a mão no ambiente de trabalho, ele não produz, a aprendizagem dele é diminuída, né? Tem muitos dados. As pessoas são 3 vezes mais inovadoras, a área de vendas performa 37% mais. Tem várias pesquisas. Então, que a pessoa, tem muita pesquisa. Tem bastante coisa. E é número, realmente. Agora, você já tem 3 anos medindo em algumas empresas. O que tem de resultado, sei lá, de lucro, de alguma coisa? Você tem essas informações? O que cresceu, o que não cresceu? O que você percebeu como oportunidade de melhoria? Sim. Acho que o indicador que eu mais gosto é a predição, que é a velocidade de atuação do RH ser estratégico. Porque, assim, se você conversar com os RHs, e eles contarem o que está acontecendo no bastidor, você vai perceber que eles estão sendo engolidos pela operação. Sim. E às vezes não conseguem nem entregar dado pro líder, porque não dá tempo, tá? É muita contratação, não é fácil. Então, o dado que eu mais estou gostando é ter 0 segundos na entrega de dado. O RH está entregando dado pro líder em tempo real e um dado muito bom para trabalhar e dando benchmark na hora, tá? Então, o que eu estou vendo é o RH, em vez de ser reativo, uma área já deu acidente de trabalho ano passado. O líder já não gosta muito de se comunicar. Você vai colocar ele no programa de desenvolvimento de liderança, o líder não vai gostar muito, mas se você entregar um dado de favorabilidade da área e mostrar o que está acontecendo e dar uma recomendação que o robô entrega para o líder, você virou o RH estratégico que você precisava. Então, esse é o dado que é a entrega de dados. Sabe o iFood? O delivery do dado. Porque eu te falo, quantas vezes eu fiquei na minha vida, tive que aprender o Excel na força lá atrás, né? E fazer um relatório da print PDF. Sabe quando você quer pôr logo bonitinho e mandar pro líder e falar assim, isso pra mim é uma burocracia. E eu ficava muito nervoso com isso aí. Então, hoje, o dado mais interessante de 3 anos é o líder falando linguagem de RH sem perceber. Acabou o ranço do RH. Então, eu tenho um cliente que é uma grande construtora. Você imagina a construção. Você já sabe como que é uma construção. Sim. Você já imaginou um líder tá na construção com o celular falando assim, Vivi, favorabilidade da minha área tá 85%, a top 1 do Brasil da construtora e o clima de trabalho na minha área tá 17 pontos percentuais, que é a média da empresa. O robô tá contando isso.
E veio gente pedir ajuda para mim, todo orgulhoso, Olha como que fosse um RH. Olha que interessante, e é dado simples em uma tela. Então, assim, esse é o principal indicador, que é a redução do tempo operacional do RH, que eu calculo em torno de 70% quando olha desempenho e engajamento. Eu fiz um Excel comparando o RH manual e automatizado. O segundo indicador é a redução de turnover. E o turnover voluntário qualificado, que é a quantidade de pedidos de demissão. Então, alguns clientes eu observei redução de 10%, 19%. É difícil afirmar uma média generalizada, tá? Mas eu vi isso. Outro indicador é previsão se a empresa vai ganhar um selo das melhores para se trabalhar. Existe uma correlação dos índices gerais dos algoritmos. Então, por exemplo, eu tenho clientes que falam assim, olha, Sérgio, eu vou ranquear lá no prêmio X daqui 3 meses. Pelo que eu analisei de sistema, tá seguro ou não? Eu consigo falar assim, tá 99% com predição de você ter esse resultado. Sim. Por exemplo, tem números. Eu vou dar um exemplo para ser mais prático. Se a empresa está com um índice de felicidade no trabalho abaixo de 50%, como média nos últimos 6 meses, e ela colocar em qualquer metodologia para certificação, a chance dela não conquistar o selo é grande. Sim. Né? Então, eu tenho clientes que estão conseguindo prever isso. E o mais bacana, teve uma reportagem que saiu, inclusive, na Band do Nordeste, uma empresa de energia elétrica, de geradores de energia do Nordeste, uma das maiores. Estão fazendo trabalho de SG com base no software. Olha que legal. Conta do S e do G. Então, social, quando você cria um comitê de felicidade no trabalho ou de bem-estar e você traz dado para o colaborador, dando feedback na hora para a pessoa, dá feedback para o líder e o RH trabalhando com dado, você está trabalhando governança de uma forma geral. Perfeito. E uma coisa que eu achei bem legal que você falou é essa questão de individualizar o desenvolvimento de cada um. Então, até então, a gente vai, vamos fazer um treinamento de liderança baseado, sei lá, em feedback. De repente, não precisa fazer para todo mundo, né? Então, é uma coisa mais individualizada. Diminui custo, hein, gente? Porque se você falar, não, só um ou dois que eu vou treinar, né? Ou então eu acho que é uma visão mais humanizada do que cada um precisa desenvolver. Exato. Né? E pode usar esse benchmark interno, que eu achei muito legal. Poxa, eu sei fazer isso muito bem. Também diminui o custo. Vamos fazer junto? Como é que você faz? Né? E ajuda um a ensinar o outro, que eu acho que esse ambiente colaborativo também fala muito sobre um ambiente saudável para se trabalhar, um ambiente Exato. Onde você quer colaborar com o outro. Porque nisso pode ser que eu seja um pouco melhor, nisso você é um pouco mais ágil, então você me ajuda, eu te ajudo. Exato. E juntos colaboramos para o bem-estar, para a saúde da companhia. Exato. Que nada mais é do que a saúde da companhia, né? É isso. E isso já está acontecendo, é uma realidade, tá? Eu nem falei de consultoria de RH, mas a gente está montando uma rede de parceiros de consultoria de RH e a gente já tem alguns clientes... Aqui, eu vou deixar meu currículo aqui, ó. Com Opa, você. Deixa eu deixar meu livro com você aqui. Isso. Não, esse livro eu preciso entregar. Esse livro é do Wilson, Meu Deus do céu, lá. Aquele filme que tem a bolinha Wilson, Pessoal, né? Vocês já viram isso? Isso aqui, pra mim, eu vou falar a verdade pra vocês, é um amigo imaginário. Pra mim, é o da bola, porque se você escreve aqui, o Wilson, e a data 15/6, onde ele tá? Numa ilha? Não sabemos. Não sabemos se o Wilson existe ou se realmente é a bola, mas tudo bem. Então, as consultorias de RH, elas estão trabalhando logadas no software. Então, alguns clientes que a gente tem, eles estão fazendo PDL, mentoria de liderança e treinamentos, acompanhando os dados em tempo real e as predições. E as atuações, o robô ele monta um prontuário eletrônico de cada colaborador e do líder. Então, a consultoria de RH está escrevendo as informações. Fiz um PDL hoje, por exemplo, seleciona 100 líderes. Em 1 minuto, você lança um plano de ação para essas pessoas, falando, fiz um PDL hoje, a sessão, aí você clica e o robô vai analisar a conversão, se aquela ação vai dar resultado ou não. Então, a gente tem um produto de pesquisa de clima que usa IA também, que a gente vai lançar esse mês, mas já tem 2 clientes grandes no Brasil que utilizaram, que é uma consultoria de RH, analisou o resultado de clima junto com o board da empresa, com a alta liderança, começou a fazer os pulsos de felicidade, tudo que eles fazem é baseado em dados. E assim, é uma pessoa muito conhecida de consultoria de RH e que quando eu falei de ciência de dados, falou, Sérgio, que confusão, isso, pelo amor, você vai me dar trabalho. E eu comentei, falei, olha, vai simplificar, e hoje é uma parceirona nossa, então se o que eu vejo,
você ter dados simples, viu, Vivi, também. Porque, assim, tudo que a gente está contando aqui, se eu mostrar o software para você vai perceber que é muito simples, assim, amigável. É amigável e fala a linguagem das pessoas também. O que eu acho que faltava pra gente é essa coisa dos dados, o RH, né? Porque toda vez que a gente tem muita dificuldade, não sei se você aí se identifica, em levar dados para a diretoria, em levar indicadores que realmente façam sentido para o resultado da empresa. Porque a gente, às vezes, até tem um indicador ou outro, mas efetivamente aquilo para o resultado geral, muito difícil você fazer as ligações, né? Então, quando você me fala desses dados, me deixa realmente muito feliz e apaixonada, porque me ajuda a levar para a diretoria dados específicos. Olha, a gente precisa mexer nisso aqui. Isso aqui, é claro, eu sempre falo, quer continuar no mercado? Quando você fala de previsibilidade também, eu acho muito rico, porque no mundo que a gente está, na indústria 4.0, quando você pensa de prever alguma coisa, parece que é até surreal, né? Porque parece muito difícil de você falar, não tem como prever. Não, parece que a gente tem como prever algumas coisas. Lógico que não tudo, lógico que não a longo prazo, mas a curto prazo também. Você pode falar disso, da previsibilidade, e também se você tivesse algum dado de acidentes de trabalho. Sim. Se você tem isso, se você mede isso, ou seja, para a gente conseguir fazer esse link da quanto mais feliz, menos acidentes, eu acredito nisso, pelo menos. Sim. Mas se você tiver dados... Claro, assim, desde a minha infância, assim, eu tinha, assim, paixão e ódio da matemática. Eu não gosto. Né? Então, assim... E aí, quando eu comecei a estudar estatística e olhar e aplicar tudo que a gente fazia, então eu via que o turnover tinha uma curva comum, o recrutamento, seleção, prazo para contratar, e muitas coisas se repetem. Felizmente e infelizmente, é bem ambíguo. Então, assim, tipo de personalidade, pessoas que são muito falantes, igual eu, que você percebeu, muito falante... Tem coisas muito boas que acontecem na vida e tem coisas que se repetem com pessoas parecidas comigo, que a gente fica chateado. Sabe aquela reunião que você não é pra você falar? E você fala. Mas você fala. Então, isso geram coisas parecidas. Sim. Então, quando você pega pessoas parecidas comigo, você vai ter uma estatística ali de 70%, 80% de coisas parecidas que vão acontecer com essas pessoas. Então, era só para fazer uma ênfase que, de fato, o RH utilizar dado... É uma coisa simples e que dá... Então, a matemática é impressionante que você consegue fazer predições com alto índice de acerto. Claro, você não vai conseguir acertar algumas coisas, mas vamos falar agora de previsão em acidente de trabalho, que foi o que você trouxe, Vivi. Posso trazer um teatro rápido em 30 segundos? 30 segundos. Você é executiva de RH de uma empresa, tem 138 filiais. Na filial número 7... essa filial o robô está ranqueando essa área como uma das últimas 5 de índice de favorabilidade geral. Quando você faz pergunta de cargo, cultura, orgulho, clima, já está caindo sistematicamente e tem os últimos lugares. E essa área é uma área que teve acidente de trabalho nos últimos 5 anos, de toda a companhia. Ela estava com uma zona de calor vermelho, que é essa filial, e além dela ter histórico de acidente de trabalho, é uma área que está com esses índices totalmente abaixo. E o ponto que está trabalhando, o clima de trabalho, está 17 pontos percentuais. De cada 10 pessoas, somente 2 clicam falando que o clima é saudável. E você é executiva de RH dessa empresa. O que dá para a gente já imaginar? Né? Que eu, sem dúvida nenhuma, é uma área que você tem que ter uma atuação rápida para prevenção de acidente de trabalho. Sim. Porque quando você olha compatibilidade, cargo, orgulho, clima, desempenho, cultura e todo o cenário, está mostrando que de cada 10 pessoas, 2... estão sentindo alta favorabilidade e o clima é um fator que está transbordando nessa filial. E se tiver uma atividade de risco, dependendo do CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, vamos imaginar que é uma atividade de risco. Tá. É uma transportadora que leva produtos inflamáveis e são motoristas, boa parte desses cargos, que nesse momento tem um índice baixo de felicidade. Dá para você fazer uma predição que, se você olhar o Brasil todo, essa filial, sem dúvida nenhuma, é onde pode ter mais acidente de trabalho. Dados de acidente de trabalho, eu não tenho esse dado para trazer aqui, mas eu tenho um dado para trazer de ações preventivas do acidente de trabalho. Tá. Então, as empresas que usam inteligência artificial hoje, elas exportam Excel para um BI, que a gente chama de Data Lake, e esse BI faz uma análise do cargo, como fosse você pega uma planta de uma fábrica, onde que tem mais acidente? Na parte, o corredor 4, área 5. E naquele corredor 4, área 5, o índice realmente a favorabilidade geral de saúde mental no trabalho caiu. Então, lá eles estão colocando mais placas, fazendo trabalho de prevenções e mais treinamento ali. Nossa, muito legal. Então, eu tenho um cliente exportando esse dado para um Data Lake
E alguns conseguem até abrir chamada automática com base nisso. Porque você manda um dado lá, notify, o que a gente chama, já dá um alerta e faz antes de acontecer. Então, eu não sei quanto que a gente evitou de acidente ainda. Mas levar o dado rápido... Legal. Exato, é um dado acho que é um dado legal. Para você correlacionar. Mas assim, todos os dados, né, Vivi, precisam ser correlacionados. Sim. Né? Então, acho que esse é um ponto muito interessante. A inteligência artificial dá um selo para a área que trabalha bem. Tem um selo. Como que você estimula a pessoa a preencher? Excelente pergunta, porque sem a resposta do usuário, o software não funciona, né? A gente faz um plano de comunicação explicando qual que é o objetivo, primeiro, né? Muito bem feito. Depois do plano de comunicação, as pessoas têm muita curiosidade de medir a felicidade delas. Isso é muito curioso. E aí, na hora que ela começa... E a gente muda as perguntas todos os meses. E tem temporada, setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul. Então, além de medir... A gente dá o feedback, ativa um conteúdo de saúde mental na hora, todo mês conteúdos inéditos, monta o gráfico e tem um robozinho com uma agendinha para ajudar no desenvolvimento dela. Então, assim, por isso a gente sente que tem um engajamento alto. Agora, o segredo está na meta, que é o objetivo para alta liderança. Então, tem alguns clientes que eles estabelecem uma meta de engajamento para os líderes. Então, sei lá, o diretor comercial... estimula. Ele tem um login, ele consegue acompanhar o engajamento em tempo real dos times. Então, ele fala assim, a meta da empresa é ter 65% de engajamento por mês. A área dele está 40%, o robô dá um alerta. E aí ele sabe qual que é o dado. Então, cada líder, além dos dados, ele sabe quantas pessoas estão medindo e qual o percentual. Então, tem muita ajuda do líder. Vivi, sem o líder... Não, a gente sabe. Mas isso veio para facilitar a vida do líder, né? Porque assim, imagina que antes você, líder, imaginava o problema. Deve ser isso, deve ser aquilo, deve ser... E hoje, com essa ciência de dados, você consegue saber qual é o problema. Então, facilita a vida do líder. E assim, foi por acaso. Eu perdi um cliente o ano passado que eu fiquei muito chateado. Tinha um desengajamento muito alto. E eu também voltei para casa, sabe? Igual quando foi naquela da feira que eu te contei. Eu fiquei muito pensativo tentando caçar uma solução. Falei, gente, e quando eu falei com o RH, falou, o presidente pediu para cancelar o software. Falei, mas as pessoas usam. Você tem 80% de engajamento, acho que era 81%. E eu não sabia onde estava o eixo. E sabe que você tem aquela humildade de dar um passo para trás. E fui conversar com ela, eu falei assim, os líderes, e eles? Eu falei, eles também não vê valor no dado. Falei, qual a última vez que você entregou? Naquela época não tinha login de liderança. Ela falou, tem 3 meses que eu entreguei o dado. Eu fiquei pensando comigo. Se eu fosse líder, estão medindo um negócio que o dado está lá numa área, num cofre, e demora para chegar, o que eu faria? Eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu criei o login da liderança. Aí eu falei, agora é a prova de conceito, vamos ver se funciona. A gente pegou o primeiro cliente que era na construtora. Que imagina lidar com engenheiros, com todo mundo, eles são muito pragmáticos. Sim. Né? Então a gente começou o teste o ano passado, dando login para a liderança. Varejo, foi meu coração. Porque daí na hora que o RH falou assim, nossa, funcionou bem, achei tão bonitinho, ele veio aqui na minha sala, falando que a área dele estava com isso aqui, se alguém precisasse de ajuda, que ele está conseguindo fazer bem, compatibilidade com o cargo. Olha só. Um fez roda de conversa, porque ele já, como fosse o RH, trabalhando no celular desse líder. E é isso. Então, o que eu observo assim, o líder com dado é um RH. É verdade. Sem perceber. É verdade. Sem perceber. Agora você tem que usar o nome certinho do dado. Se o líder não gosta de felicidade, usa favorabilidade, engajamento. Favorabilidade e engajamento. Agora, engajamento é unânime, tá? Todo mundo gosta. Usarei essa. Usa essa. Ô Sérgio, então você está me dizendo, antes eu quero falar aqui do índice de felicidade, mas você está me dizendo, então, que engajamento é a tradução de estar a pessoa no cargo certo, feliz com o seu cargo, se sentir pertencente e ter orgulho da marca que trabalha. Produzir. A sensação de produtividade que eu produzo no que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo e produzo aquilo, e que estou trabalhando num bom lugar. Isso aqui, juntando os 4, eu consigo medir se a pessoa está engajada ou não. Inclusive, essa explicação de gente que ganha pouquinho e que sorri toda hora, até esquisito, tá? Aconteceu tanto comigo na minha vida. Nossa, na minha vida eu ganhei tão pouco. Hoje não ganha mais. Hoje não ganha mais pouco. Continuo ganhando pouco, viu? Mentira. Trabalho pouco. Trabalho muito. Brincadeira.
Não, a empreendedor daria um podcast, pode falar como é ser empreendedor no Brasil e para RH, tá? A gente, depois eu não, conto sobre isso. Quero saber. Não, isso aí nós vamos marcar um café para você me falar. Porque fazer transição, pra você ganhar um salário, Sou eu, tá? benefício Eu sou bacana assim. e você fazer uma transição, depois, assim, olha, tem as coisas pra gente Vamos depois conversar? falar. Vamos fazer um café? Você me paga o café? Porque você já tá muito mais na frente, né? Mas assim, olha que interessante, isso é um dado muito interessante para as pessoas, porque assim, por que algumas pessoas trabalham numa empresa que não é tão legal? Não ganham salário tão... Às vezes a empresa atrasa o salário, viu? Às vezes atrasa. E por que essas pessoas são tão produtivas? Por quê? Porque o cérebro dela ama o que ela faz. Porque aquela pessoa criou um vínculo com a empresa. Porque aquela pessoa, ela sente que aquele trabalho dela, ela vende uma água no farol, ela vê que ela matou a sede de uma pessoa que está indo para uma reunião ou de uma família. A pessoa percebe, ela produz o clima também. Ela não coloca a culpa só nisso. Ela sente e fala assim, nossa, acho que o pessoal... Quando eu tô aqui, eu faço diferença no clima. E mesmo que ela ganhe um salário pouquinho, no final, ela volta para casa quase que cantando e pulando. Sim. Claro que não são todos os dias e não precisa ser feliz o tempo todo, como a gente falou que a tristeza ela é muito boa, dependendo da dosagem. Sim. Mas assim, resumindo, essa explicação. E por que já que a gente fala tanto do dinheiro, claro que eu gosto do dinheiro e o dinheiro, o que ele faz? Ele potencializa a felicidade. Essa que é a grande verdade, porque o que vai acontecer? Quando você ganha um salário muito alto, você está no cargo certo. Vivi, olha para mim aqui. Você está no cargo certo. Você tem um orgulho da empresa, o clima tá bacana, desempenha bem e você ganha muito bem. E você tá com dinheiro guardado, você tem 10 casas de aluguel. Poxa vida, dá-lhe sistema de dopamina. Você vai ter muita sensação de prazer no seu cérebro. Né? Então, esse que é o grande eixo que eu vejo hoje, porque muitas pessoas almejam um cargo de liderança. Eu sou professor, né? Que a gente está falando de RH, eu dou aula desde 2011. Né? Eu dou aula no Einstein e também na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E o que eu percebo, os professores, em algumas vezes, eles me enganaram na faculdade e na escola. O professor falava assim, Sérgio, estuda... Meu pai falava assim pra mim, fala, filho, eu usava o termo patrão, né, antigamente. Seja um bom colaborador, fique muito tempo, seja leal ao trabalho, fique muito tempo, você será reconhecido por isso. E aí meu pai falava isso pra mim, eu falava assim, então eu vou entrar na empresa. E de fato aconteceu, eu fiquei 6 anos no primeiro trabalho, fiquei 13 anos no segundo. Eu sempre fui uma pessoa muito fiel à empresa. Aí os professores, quando chegam na escola, faculdade, falam assim, Sérgio, você tem que estudar, nunca pode parar de estudar. Eu falei, nunca pode, então tá, vamos estudar. E você tem que ser promovido sempre, você tem que chegar lá no topo. E aí aquele parâmetro no cérebro buscava um negócio que quando demorava uma promoção, eu começava a ter meu sistema de cortisol, e minha vida virava um inferno. E eu olhava as pessoas e às vezes dava até inveja, sabe? Eu não gosto dessa palavra, mas você falava assim, por que aquela pessoa foi promovida? E o que eu vejo, que tem pessoas que... teve um caso, não vai dar tempo de contar agora, de uma pessoa que eu ia promover de vendedor para diretor de vendas, uma das empresas que eu passei, e ele deu a maior lição de aprendizado da minha vida. Que é uma pessoa que veio numa situação muito vulnerável, era uma pessoa que trabalhava na faxina, que não sabia escrever, ler direito e virou um vendedor de segmento de luxo no Brasil. Nossa, que legal. Eu vivi essa história. Que lindo. E essa pessoa fez uma transformação na vida dela e assim, e eu tava tão engajado assim, eu vi, era uma pessoa exemplo para nós e falei, chegou a hora dele. Eu vou promover essa pessoa para ser diretor de vendas no Brasil. E quando eu chamei na mesa, como a gente tá aqui, falei, parabéns. Você está sendo promovido a partir de amanhã. Ele se encolheu e falou assim, não me faça infeliz. Eu amo o meu trabalho. Eu transformo minha vida. A coisa que eu amo é todo dia vender. Por favor, Sérgio, não me arruma confusão. Eu não quero. Mas o que eu aprendi na faculdade é que a gente tem que... Você não está entendendo. Eu amo o meu trabalho. Por que você vai fazer? E aquele dia mudou muito para mim. Sim. Porque algumas pessoas buscam uma liderança, um salário altíssimo para fazer o quê? Para fazer o quê? Você tem que descobrir o que você faz e que você sente leveza e prazer. Sim. Não é fácil, que tem dia difícil. E o dia difícil é gostoso também. Agora, cara, a gente tem que contar uma fórmula depois para as pessoas, das pessoas que não estão ficando doentes, que é uma outra história. Existe uma lógica biológica por trás. Eu trago um monte de coisa, né? Mas existe aí uma eu já lógica... não sei mais que caminho que eu sigo, sabe? Mas tem. Eu Por falei... onde vou? Não sei. Não, aqui, assim, eu sou um atleta amador. Eu faço corrida de rua. Tá. Faço bicicleta, faço uma série de coisas. Tem estudos de neurociência e do esporte
do que faz com o cérebro, nosso design físico. Né? Mas aí é uma outra história. Mas por que eu estou contando isso? Porque essa busca frenética por dinheiro... Sim. E vou te falar, o Instagram, essas mídias não são fáceis, tá? Não. Que nem a gente tá aqui no de conteúdo, eu espero que agregue muito para as pessoas Sim. nosso papo. Mas, às vezes, existem alguns parâmetros baseados no meio digital que geram para as pessoas... Sim. Que ele gera uma busca frenética pelo dinheiro, mas assim, toda essa volta que eu dei para explicar que mesmo a pessoa ganha um salário baixo, mas quando ela tá com esses gatilhos preenchidos, a vida fica muito legal. Olha só. E tem, né, baseado nisso que você está falando, tem o paradoxo de Sterling, que mostra que você, a felicidade tá junto com o teu salário até um ponto, aí de repente você começa a ganhar muito, sei lá, progride muito na vida, mas o índice de felicidade não aumenta. O índice de felicidade não está ligado ao quanto você ganha, né? Então, se vocês pesquisarem o paradoxo de Sterling, eles vão juntos, né? E de repente você começa a ganhar mais, vai desenvolvendo na vida e a felicidade continua ali. E a autorrealização tem, baseado no dado, tem 30 dias de validade, tá? Por exemplo, você comprar um tênis, você queria muito, você comprou depois de 30 dias, Sim. ele já virou um commodity, né? Então, você compra um carro que você queria muito comprar, Sim. o carro, ele de fato, porque você parametriza, o seu cérebro ele tem um parâmetro, igualzinho ao celular. Nosso cérebro, ele é muito parecido com um sistema, quase que o Android, o da Apple, porque você baixa aplicativos, por exemplo, você pode silenciar notificações. Isso. Né? Você pode aumentar a energia, a luminosidade da tela. E o cérebro, com base nesses dados, você tem parâmetros que você cria um parâmetro de vida. Por exemplo, qual que é a missão da sua vida? Você pode perguntar, qual que é a missão da sua vida em casa? Por que você existe? Em uma linha. Dá para você criar uma missão. Sim. E aí dá para você ancorar seu sistema linguístico. Por exemplo, eu uso uma máxima minha, que é a minha expectativa. Eu bati minha meta 10 vezes de vida que eu tinha imaginado na minha infância. E por conta disso, me dá uma forma que eu me sinto tão grato, que parece que dá uma energia o tempo todo, que parece assim que eu não vou me frustrar, porque assim, mesmo que eu errar no futuro, eu já me sinto muito bem e a minha expectativa era baixa. Então, você coloca uma expectativa muito alta, você mais começa... fácil frustrar. É mais fácil frustrar. E na vida a gente veio aqui para nascer, fazer um impacto na vida de alguém, na nossa família, filho, seja o que for, e a vida é uma rotatividade. Um dia a gente vai embora. Nem por isso a vida é ruim. Então, se você olhar no ponto de vista técnico, só o fato de a gente estar vivo com saúde aqui é excepcional. A gente não valoriza, né? A gratidão, na verdade, está muito ligada. A felicidade está muito ligada a isso. Reconhecer o que a gente já algum dia ficou feliz, né? Mas o dinheiro, ele cria muita estabilidade emocional. Sim, ajuda, né? Gera muita estabilidade. Isso aí não tem condições estabilidade. É isso. Agora, ele não foi o que você falou. Ele não vai condicionar uma alta de felicidade. Alta de salário. E uma outra coisa muito legal também, um outro dado, né? É que a felicidade, ela tem níveis basais, níveis básicos, assim. Então, assim, ganhou na loteria. Um ano depois, a pessoa volta a ter aqueles níveis basais de felicidade. Teve um super acidente, ficou muito machucado. Um ano depois, ela volta para os níveis basais de felicidade. Isso dá fala, não, isso aqui vai passar. Isso aqui eu vou voltar de novo, vou ficar bem, né? Então, é muito legal saber que o corpo reequilibra tudo. E tem a parte das regiões, que acho que vai ter a pergunta do ranking global de felicidade para explicar o que acontece no Brasil. Isso que eu quero falar um pouquinho. Inclusive, o FIB, né, que é a Felicidade Interna Bruta, é uma forma que o Butão desenvolveu de tomar as decisões econômicas do país baseadas nesse índice de dados de felicidade interna bruta. Exato. É isso. E o Brasil está no 44. 44º. Exato. Então, esse índice nasceu no Butão, na Ásia, né? Porque a monarquia asiática, no caso do Butão, tem um PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é como você mede a eficiência de uma nação, que é pela economia, né? Isso. E aí eles fizeram uma provocação que a parte econômica não era o principal indicador de uma população. Que a população, além da parte econômica, você tinha que perguntar sobre o bem-estar de uma forma geral, que eles perguntaram sobre felicidade interna bruta. Então, é um questionário baseado em alguns pilares, e eles começaram a fazer a medição da população. Então, eles olhavam o PIB, e o FIB realmente é um Ctrl-C, Ctrl-V do PIB, que é a felicidade interna bruta com o produto, e eles começavam a correlacionar. Olha que legal, o PIB ele vem aumentando e o FIB também, significa que está sustentável o aumento do PIB. Ou países que o PIB aumenta e o FIB cai, ou seja, aumenta a economia, mas com estresse muito grande. Então, pessoas começam a ficar doentes, perde eficiência. E aí virou um ranking global.
E esse ranking é medido hoje, né? E aí tem lá o Global Happiness at Work. É e esse março, né? Que sempre sai. Março, acho que foi março ou abril, não me lembro acho agora, que é e março, saiu desse ano, né? Inclusive tem uma reportagem também que eu falei por que o Brasil ocupa essas posições aí. Eu não me lembro onde foi vinculado agora. Mas por qual que é o país mais feliz do mundo? Era Finlândia, Finlândia. né? E por que quando você olha até o top 10, top 15, está a Europa? Não, eu sei, mas eu não vou contar. Você sabe, né? Você sabe, né? Você sabe por quê. Agora, vamos fazer um corte. Top 10, top 15, Europa. Por que os últimos lugares, a gente vai pegar Oriente Médio, Sim. África e países em guerra? Por que o Brasil está no bloco 2, 49º, 44º, e fica transitando aqui? E o que acontece com esse trenzinho maravilhoso da felicidade? Porque vamos lá para Finlândia, né? Sim, ficar sem sol. Vamos para Suíça. Eu queria. Você quer, né? Olha, você já até sorriu mais. Mas tem brincadeira à parte, tem uma explicação. Sim. Para medir o FIB, aí você já vai entender. Tem perguntas sobre sensações de corrupção no lugar que você mora. Sim. Outra pergunta, sensação de violência e se você se sente seguro e protegido no lugar. Se você sente a parte do trânsito, como que se você está perto do meio ambiente, se quando você chega em casa você se sente autorrealizada, apoio dos governantes. Apoio dos governantes, saúde. Então, assim, aí é fácil explicar. O que acontece? A Europa, o velho continente, já tem várias e várias gerações que eles aprenderam que o FIB deles, o que eles tinham que fazer. E uma das coisas interessantes é o equilíbrio entre a vida de trabalho e a vida deles pessoal. Então, um tempo dedicado para o trabalho e da vida pessoal. Sim. E aí, eles começaram a ajustar os horários de trabalho, conviver mais com a família e perceberam que as ruas tinham que ser mais largas, que tinha que ter planta, que tinha que ter espaço para atividade física, investimento em esporte, investimento na educação. E aí, isso, com geração em geração, gerou uma sensação de bem-estar geral. Entendi. Do país. Ele fala, quando olha a bandeira do país, ele olha aquela rua bonita, sem buraco, uma árvore muito bonita, um pomar do lado, é uma sensação que você não tem assalto, que não tem violência. Dentro desses cenários, ele gera uma sensação, quando você vai medir a felicidade da população, sempre vai dar alto e vai acontecer essa lógica, porque gerou um aprendizado. Agora, os países emergentes, desse bloco 2 que o Brasil está, são países que não têm planejamento. Pega aqui a cidade de São Paulo. A cidade foi estruturada de uma forma errada que a principal via está do lado do rio, o rio vai serpenteando a cidade. Então, do ponto de vista logístico, você tinha que ter uma reta, a gente faz curva todos os dias. Né? E dentro disso, as moradias não foram programadas, a infraestrutura, aí começa a ter violência, corrupção, o sistema burocrático no país. Então, isso faz o brasileiro, quando responde, ficar lá nesse ranking. E aí tem um ponto interessante. Apesar desse estresse, o que significa? Quando você vive num lugar desse, eu nem vou falar em lugar em guerra, que é dramático. Tá? Mas quando você está num lugar como, por exemplo, o nosso e países emergentes, que tem a chance de você sair aqui e ser assaltado, ou alguém da sua família, você perder a sua vida, isso gera uma elevação do cortisol, que é o hormônio que vai gerar alerta no seu cérebro. E o índice de desemprego no Brasil flutua numa média de 13%. Você ainda fica com outro medo de perder o emprego. Você fica com outro medo de você ter vergonha da sua carreira, ser demitida de um lugar. Soma a quantidade de coisas. Tem gente que vive uma realidade, que é boa parte da população, em lugares que a pessoa não consegue dormir à noite, por som alto e criminalidade. Então, na hora que você vai medir FIB dessa população de um país que está em evolução, que tem um altíssimo potencial, existe um estresse. Qual é a vantagem? Que nós, latino-americanos, nossa genética, ela é entusiasta. Ela é, né? Ela é otimista. E a gente consegue, diante de cenários de crise, recuperar rápido. A gente tem uma resiliência biológica muito intensa, uma batida muito forte. Então faz um povo ser muito batalhador, guerreiro. Mas é a realidade que a gente enfrenta. Assim, o nosso grande ponto é investir mais em educação, esporte e infraestrutura. Então, basicamente, esses são os pontos. E eu amo o Brasil, eu amo demais. E a gente tem aqui a nossa repórter. Conheceu a nossa repórter? Conheci. Sei. Sandra Rocha. Ela me ofereceu até café. Ela te ofereceu café, mas ela é incrível, ela é ótima. E ela vai para as ruas sempre perguntar para as pessoas alguma coisa sobre o tema que a gente vai tratar. E hoje ela foi perguntar, né, Sandra Rocha? Ela foi tem nome de repórter? Dá o play aí, por favor. Sandra Rocha, não? Sandra Rocha, Ed, como você descreveria um ambiente de trabalho feliz? Um local que eu tenho a oportunidade de aprender,
né? Um local que eu tenha relações com todos, dependente do setor que seja, tenham contato com superiores, tenham a efetividade com as pessoas do grau menor, né, de trabalho, e um lugar que eu sinta satisfeito e realmente valorizado pelo trabalho que eu faço. E aí, o que o Ed falou? É muita coisa para ser feliz? Ele quer muita coisa, ele quer o suficiente. Parece que ele até falou de todos os gatilhos ali, né? Que ele falou do trabalho dele, de aprendizagem, do relacionamento com as pessoas, com a liderança. Com a liderança. Agora, qual é o nome dele mesmo? Ed. Ô, Ed. Ed, é o seguinte... Esse ponto realmente, com base na ciência, são pontos importantes para medir a felicidade no trabalho, que é o clima de trabalho, que é o relacionamento, a aprendizagem do cargo, você perceber que o seu cargo é atraente para você, mas a verdade é que terão meses e dias difíceis em relação a esses fatores, porque assim, o clima de trabalho, ele se altera o tempo todo, a cada minuto tem uma alteração sobre o clima de trabalho e a favorabilidade. Então, fica forte, faz exercício físico e assume para você seu protagonismo de aprendizagem, não terceiriza para ninguém, que isso vai te dar bastante resiliência e estabilidade, mas é um drama dos brasileiros, tanto é que sempre a culpa é do clima do trabalho. Quando a gente está indo embora de uma empresa, o clima começa a ficar terrível para o nosso cérebro, então é muita coisa assim, e não se preocupa, não precisa bater 100% de felicidade não. Terão meses ali que a gente vai ter uma baixa e vai oscilar, e isso é ótimo para o cérebro. Sim, porque todo mundo fica, procure um trabalho que você ama, você nunca terá que trabalhar. Mentira, é mentira, tá, gente? Próximo vídeo, por favor. Igor, o que uma empresa ganha em proporcionar um ambiente de trabalho feliz para os seus funcionários? Ela acaba acolhendo os funcionários, né? Os funcionários, eu acredito que vai vestir a camisa, vai fazer de tudo pela empresa, e sem contar que todo mundo trabalha, sabe, descontraído, bem, feliz, faz algo realmente que gosta, né? Essa palavrinha, vestir a camisa e perfil de dono, a gente deveria abolir? O que a gente deveria fazer com elas? Caramba! Vestir a camisa eu gosto, sim, porque dá uma sensação... Você gosta? Não, eu gosto no sentido da semântica do esporte, porque quando você veste uma camisa de um time, você transforma e você vai fazer... Mas, do ponto de vista do dono, o dono é o dono. O dono, você não vai ter os benefícios que um dono vai ter, então, assim, eu já vejo... E nem as dores de cabeça. Tipo, a atitude de dono, você, em tese, você deveria montar uma infraestrutura para que ele tivesse também um benefício de dono. Participar na ação da empresa, alguma coisa para ter... Mas não ter discrepância do que você está falando e não virar só um romantismo que tem atitude de dono. Essa semana eu li uma vaga no LinkedIn, auxiliar administrativo. Não estou brincando, eu vou te mandar. Tava lá, perfil de dono. Brasil. Não. Não, ainda não. Pode ser que, né? Mas auxiliar administrativo, você querer exigir dessa posição... Agora, assim, por exemplo, você tem uma empresa que, de fato, a pessoa que ela entra, se ela tem engajamento, ela entrega um resultado, e qual é o resultado? E ela pode participar das ações dessa empresa, ou com bônus, faz todo sentido, dependendo da mecânica. Mas você tem que explicar isso também, Atitude de dono, porque aqui você ganha em cima do lucro da empresa um percentual. Aí faz todo sentido. Agora, se você cobrar uma atitude de dono, porque que nem hoje, eu nunca tinha sido dono de empresa, agora eu sou, né? Você tem que pagar o salário todo mês, e você tem uma série de benefícios e os pontos de desafio. Agora, trazer para todo mundo que está lá na ponta trabalhando não é fácil, porque já não é fácil trabalhar. Falar para ser dono, a pessoa vai ter que estudar empreendedorismo, fica difícil. Mas que ele trouxe de acolhimento ali, acho que é um ponto muito interessante. As empresas não precisam ter nota 10 para acolhimento. Mas se você já tiver 7 de uma forma justa, acolher a pessoa, já é um ponto muito importante do que ele trouxe ali. Mas a atitude... ele falou de trabalhar feliz no ambiente desconto. Assim... eu queria contar uma coisa que está acontecendo. Eu estou observando no Brasil e no mundo empresas mudando a cultura. E mudando um item da cultura que descobriram que a autenticidade é que nem eu estou sendo aqui com você, meio parecido como eu sou no meu dia a dia. Então, você ser autêntico no ambiente de trabalho, ele ajuda a equilibrar seu sistema hormonal. Você ser autêntico. Você ser você mesmo. Você ser você. E tem empresas que estão adotando isso até no atendimento, a pessoa com ser ela, no atendimento dela, ela personalizar o atendimento dela com base na personalidade. Claro que não pode falar palavrão. Aí tem algumas coisas porque até é legislação. Você não pode xingar um cliente, evidentemente, né? Então, e esse é um ponto que tá trazendo muito bem-estar. Então, quando ele falou de clima descontraído, porque às vezes a empresa ela queria um clima na parede, somos... não sei o quê. Falar, mas
mas a pessoa ela tá fazendo um personagem todo dia, se ela conseguir baixar um pouquinho Sim. e pelo menos um item da cultura de 4 ser ela. Então, eu vi cases muito legais de empresas multinacionais que eles deixaram flexível um item da cultura para o colaborador escolher aquilo para ela colocar Que legal. aquele jeito dela no Ótimo. atendimento no dia a dia do trabalho. Muito legal. E a diversidade é base nisso, né? Você só traz a diversidade se você permitir que as pessoas sejam elas mesmas. Só que hoje a gente já tem uma diversidade gigante de pensamentos dentro da empresa, só que a gente nunca deu voz, né? Então, acho que isso que você fala é a gente, como empresa, aprender a dar voz para a diversidade de pensamentos também, né? E aí sim começa a acolher o diverso, porque hoje a gente está achando que o diverso é o que se veste diferente, o que tem um cabelo diferente, e não é. A gente já tem isso no ambiente de trabalho, mas a gente não escuta, né? Então vamos começar escutando as pessoas que já estão lá, e aí vai ser mais fácil de manter a diversidade, porque hoje a gente atrai, mas não mantém, porque a gente não dá a voz para as pessoas, né? Não deixa elas serem quem elas são. Incrível essa posição. E o cuidado tem que ter com cargos técnicos, gente, pelo amor de Deus. Então, por exemplo, piloto de avião, não é uma pilota... eu vou inovar. Assim, tem que olhar dado o tempo todo. Não dá para você pegar o piloto de avião e falar que ele tem que ficar... sair enquanto um copiloto e ficar conversando com o pessoal, com os passageiros, porque de fato precisa de concentração. Um motorista de um equipamento muito grande, seja de um trator também. Então, assim, um operador de empilhadeira, uma pessoa que trabalha no atendimento, ela fala, eu tenho personalidade que eu não gosto de gente. Comigo é assim, eu falo na cara. E vai ser assim comigo a partir de agora. Você entra numa varejo assim e fala assim, você não gostou? Então sai daqui. Claro que isso não pode, porque tem lei de ética, código da profissão, enfermagem, por exemplo, a área da saúde. Você já imaginou, um profissional de enfermagem tem que ter os protocolos de segurança do paciente. Então, tem algumas profissões que existe uma regulamentação e que, por isso, as pessoas precisam ter. Claro que isso também faz atividades policiais hoje no Brasil e atividades da área de saúde, está no topo do ranking de risco de burnout. Por quê? São atividades assistencialistas que existe um grau de risco e isso gera um estresse no cérebro dessas pessoas. Né? Então, mas a autenticidade... dentro da medida do possível que puder, ele é muito importante para ter, de fato, uma diversidade e inclusão. Porque não adianta eu colocar lá no LinkedIn bonitinho, diversidade e inclusão, colocar todas as coisas, que de fato é você começar a trabalhar a autenticidade e isso vai diminuir os riscos psicossociais que eu vejo dentro das empresas. Então, esse é um ponto... Quando você é autêntico, é muito gostoso. Dentro de casa, sempre bom. É verdade. Claro, desde que tenha respeito. Um pouquinho, né, gente? Um limitezinho aqui, um limitezinho ali. Mas é isso. Ô, Sérgio, faltou a gente falar de alguma coisa? Futebol. Não, brincadeira. Não, acho que o de ponto é sobre saúde mental, que só queria fazer uma aspas rápida aqui. Que, assim, eu observo muito palavras que geram estresse nas pessoas. Então, por exemplo, no RH, me chamava a atenção quando eu falava que ia dar feedback para alguém, tinha gente que só faltava sair correndo. Né? E líder que eu falava que tinha que dar feedback, começava a ficar nervoso. Falava assim, eu não nasci para dar feedback. E feedback é uma palavra em inglês, significa retorno. A gente usa... É normal, nem parece que é mais em inglês, mas é uma palavra que dá viés negativo nas pessoas. Apesar de ser algo saudável. Então vamos trocar. Porque quando você fala feedback... Eu não sei ainda a palavra, mas assim, interagir com as pessoas, falar com as pessoas. Interagir. Assim, Interação. E, por exemplo, tem um estudo também que fala que quando as pessoas estão andando num lugar legal, perto de um jardim, conversando, não dando feedback, a conversa flui muito melhor, todo mundo fica feliz. Então, assim, em vez de fazer uma reunião num lugar fechado, se tiver um jardim, dá uma volta, toma uma água, funciona bem. E por que eu falei isso? Que quando fala saúde mental, hoje na internet, quando o Brasil, fora da Europa, Estados Unidos, é o lugar que mais busca no Google a palavra saúde mental. É aqui, né? E a palavra saúde mental está associada um pouco, hoje, infelizmente, como um pouco de fracasso. Porque assim, você falar da saúde mental que você está com problema, você vai falar que um atleta lá americano, nos Jogos Olímpicos, parou de competir, no meio ela abandonou a Olimpíada para cuidar da saúde mental. Esqueci o nome dela. Simone Biles. Que um cantor famoso aqui do Brasil, popular, teve que parar os shows para cuidar da saúde mental. E aí as pessoas começam a associar isso, que saúde mental é um negócio, falar, meu Deus, eu nunca vou falar sobre isso. E saúde mental nada mais que sensação de bem-estar e favorabilidade, energia do seu cérebro. Então, a saúde mental, tecnicamente, hoje existe uma associação que saúde mental é um problema. E, na verdade, saúde mental é quando você se sente bem, só isso. Então, eu acho que esse era um ponto que eu queria trazer sobre saúde mental, que tem um tabu.
E quando você vai montar programa de saúde mental, todo mundo começa a fugir. Porque daí você vai colocar Não, assim... e você vai se inscrever? Você vai na palestra? Vamos falar hoje de saúde mental. Nossa, então você está sem saúde mental, tá faltando, né? Então, exatamente. E é um pouco da nossa cultura, né? A coisa de, né, tenho que dominar tudo, tenho que resolver tudo, principalmente os homens, né? Que tem esse estigma forte, né? E assim... E é muito curioso como a comunicação que transforma o mundo. Às vezes, não é o que você está falando, é o como. Então, você só trocar a palavra. Então, eu vou falar uma coisa que eu faço hoje. Quando eu entro em algumas reuniões com executivos, que eu vejo que a cultura da empresa é muito focada em performance, eu não falo o termo felicidade. Isso, favorabilidade. Mas eu falo cientificamente a mesma coisa. Falo assim, a gente vai medir o engajamento da equipe. Pega uma empresa que o pilar estratégico de verdade é a satisfação das pessoas. Eu falo, tem um índice de felicidade. Nossa, que genial. Então, assim... veja, e é você respeitar aquelas personalidades daquelas pessoas e ajudar elas, porque você vai acabar ajudando. Sim. Então, você usar uma linguagem que tem um tipo de viés positivo que vai construir é muito interessante. Eu acho que esse é um grande aprendizado. Eu tenho 2 filhos, 2 meninos, né? Tenho a minha esposa, a Bruna, tenho o Gustavo e o Felipe, um menino de 14 e um de 8, né? E as comunicações que a gente tem no trabalho com as crianças, é muito interessante que o tipo de palavra que você usa na construção de um diálogo faz toda a diferença do que vai acontecer de vínculos humanos, né? Que nem, por exemplo, o RH, que é assim, muito sofisticado, o RH evoluiu muito, eu tava lá em Ohio University, as pessoas começam a desinteressar, porque começa a ficar tão burocrático. A gente tem que falar a linguagem das pessoas. É isso aí. Então, fala assim, tá joia, você tá bom, bora lá. Assim, tá ali dentro e ser simples, porque um grande ponto, se as pessoas começam a ter uma comunicação mais simples, eu vou te dar um feedback. As pessoas, dependendo da pessoa, fala assim, vamos bater um papo rapidinho, tomar um café aqui? E o que você achou? Lá Joia, jardim, bora. Se a linguagem é essa, pra quê? Fala, olha, você tem que ficar 30 minutos. Primeiro você conta uma coisa negativa, positivo, você volta. O líder, você, porque eu aprendi na faculdade de RH, que é isso. Ele começa a criar uma distância das pessoas. Sim. E a gente é ser humano. Como um shampoo de ser humano, né? A gente é simplesmente ser humano. Então, essa comunicação simples, eficiente, encanta as pessoas, que verdade. Eu percebo, sabe? Você conecta. Se você falar uma coisa muito complexa e conseguir Rebuscada. olhar com uma pessoa que ela não tem aquele interesse, vai ser interessante para você, não para a pessoa. Então, acho que esse é um ponto. Então, saúde mental é uma coisa muito interessante. Fala, bora fazer uma coisa legal? Fala assim, vamos fazer um programa de saúde mental com você, Vivi. Fala assim, pelo amor de Deus, Sérgio, eu tô bem, calma. Então, exatamente. A primeira coisa é uma recusa, né? É um negativo. Isso, mas que essa arte, os cérebros, eles estão aprendendo a lidar com esses cenários, tanto antes da pandemia mesmo. O burnout nasceu na Revolução Industrial. Nasceu muito tempo atrás, na verdade. Então, o cérebro ele faz análise do que você está falando, tom de voz, como você está falando, que palavras está usando. Então, acho que esse é um grande cuidado aí que eu trago para as pessoas comunicar de forma mais simples. Eu adorei essa conversinha nossa aqui, que a gente... Conversinha porque durou pouco, porque a gente precisava falar muito mais. Quanto tempo? Nem sei. Não, sei lá. Foi Meu Deus. Foi que foi, né? Vai foi ter que editar um monte de coisa. Não vai por quê? Não sei. Não vai, gente. Não vai editar nada. A gente vai pôr no ar desse jeito. Tá maravilhoso. Foi uma conversa muito rica sobre, né, como utilizar os dados em nosso favor, RH, turma de RH, turma de liderança, como usar os dados em nosso favor para que a gente possa cuidar melhor das pessoas. Parece bem ambíguo, né? Mas não, são dados para que a gente possa cuidar melhor das pessoas. Vamos usar, não ter medo da inteligência artificial, mas usá-las em nosso favor, né? No dia a dia. E você falou aqui muito claramente, muito facilmente como a gente pode utilizar isso. E a gente só tem a agradecer, né? Muito obrigado pela sua vinda, pela sua participação, pela sua dedicação a esse tema, que sem dúvida traduz aí muitas das nossas angústias e traduz e ajuda a gente com planos de ação, que eu acho que é o mais importante de tudo, para ajudar as pessoas dentro do ambiente de trabalho, que é o nosso objetivo aqui, dentro do Projeto Humanize, dentro do Pode Ser Humano. A gente tem essas iniciativas de humanização dentro do trabalho e você mostrou maravilhosamente bem como fazer isso aí baseado em dados. Muito obrigado, Vivi. Agradecer você, a produção. Fui muito bem tratado. Foi bem tratada? Café, água, depois você faz uma avaliação para mim? Faço o Net Promotion Score. O NPS, isso. E eu vim até pedir um carro para mim, vim de carro elétrico. Foi? Vim de carro elétrico. Olha, foi assim, uma experiência incrível, viu?
mandaram o roteiro pra mim, pediram o carro pra mim. Olha, Tá vendo? incrível, Não, o pessoal viu? tá fazendo um upgrade, tá sendo treinado. Tá sendo treinado. Tá sendo treinado. A gente tem identificado aí algumas questões. E a gente vai treinando, vai treinando. A gente não desiste. A gente não desiste nunca. É o que você falou, brasileiro? Pá, dá um... É a gente. A gente aqui. Então, quero agradecer muito. Então, as minhas redes sociais... Isso, Então, vamos por aqui, ó. ó, tá aqui. QR tá bom. Code. Mas quer falar? Pode falar. Fica à Não, vontade. então, no LinkedIn, Sérgio Amadi, no Instagram, Amadi Sérgio, a fitter.com.br. Os livros estão disponíveis na Amazon, o Felicidade Ciência de Dados. Tem o Manual de Saúde Mental no Trabalho, que é o meu outro livro, que eu não falei dele. Não deu tempo, gente. É que não deu tempo, né? A gente vai ter que Esse fazer livro outro. eu vou ter que levar. Eu tô quase saindo Nossa, daqui levando que esse vergonha. livro aqui também. Ô, gente, que vergonha pra você, né? Mas tudo bem. Ô, Sérgio... Ó, se o Wilson assistir isso aqui, você vai ver, Vivi. Você vai Gente, ver. por favor, produção, vamos encontrar o Wilson, mandar esse vídeo aqui pra ele. Wilson, olha aqui onde tá o seu livro, querido. Olha aqui, Wilson. Nossa. Sérgio, muito obrigada pela sua participação, Imagina. pelo seu tempo. A gente é muito grato. E a gente se vê por aí. Joia. Tá Obrigado, bom? gente. Valeu, até mais. Se você gostou e curtiu esse podcast, você pode curtir, pode se inscrever, manda pros seus amigos, a turma todinha de RH que você tem aí, aquele grupo, né, de recrutamento, manda lá pra eles, que eu acho que a galera vai gostar muito, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Pronto!